Boa noite, gente! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Gostaríamos de estar próximos, né? A gente, depois de hoje, só tem mais um encontro. Eu queria muito que a gente estivesse próximo, mas a situação, como vocês têm visto aqui, ó, por conta do corona, né? A gente não vai estar podendo, infelizmente. E a nossa matéria, como a gente já tinha discutido, e eu repito, é ação e promoção à saúde na comunidade. A gente ia trabalhar muito com ela fora da escola. E aí hoje eu pensei bem e achei que nada melhor para a gente trazer para a matéria para a nossa atualidade. E o que tem acontecido na nossa atualidade, né? É esse surto, é essa pandemia do coronavírus. E aí eu fiz uma apresentaçãozinha bem pequenininha, dando uma introduçãozinha, porque eu quero que vocês façam uma pesquisa e as nossas notas vão ser através dessas atividades que eu estou passando para vocês. Mas e aí então a gente vai conversar um pouquinho sobre o coronavírus, sobre o que é esse vírus, sobre os boatos que tem, as desinformações que a gente recebe todos os dias, para a gente, enquanto profissional da saúde, tentar, como a gente trabalha além de tudo com a informação também, passar informação, educação e saúde, a gente tem que tentar filtrar as coisas que a gente lê e que a gente absorve para a gente conseguir passar a informação correta e não ser um propagador de desinformação, da gente não fazer um desserviço para a sociedade, falando coisas que são fake, são notícias que não têm fundamento científico, tá? E aí, que vírus que é esse? De onde vem o coronavírus? Então, gente, tudo que é novo, óbvio, tem sido realizadas pesquisas, tanto que ainda não foi totalmente conseguido desvendar o genoma completo do vírus, mas já conseguiu ter 2 sequenciamentos e para entender melhor como é que é o funcionamento do vírus em si, né? O RNA, o DNA do vírus. E aí, de onde surgiu? Então, as informações preliminares que a gente tem e que ainda estão pesquisando e não se sabe ao certo, é que sim, esse vírus ele teve origem na China. Não necessariamente é originário da China, mas a primeira, digamos assim, infecção em humano que chamou a atenção foi e aconteceu lá em Wuhan, na China. E esse vírus ele causa uma infecção respiratória. Ele atinge não somente os pulmões, ele pode atingir os rins, pode atingir outros órgãos do nosso sistema, né, do nosso corpo, tanto que em fases crônicas, né, em fases mais graves da doença, pode ter falência renal, além da falência pulmonar e respiratória, mas é característico, sim, de uma infecção respiratória. Então, esse vírus ele causa, sim, uma infecção respiratória, tá? Em boa parte da população, essa infecção respiratória, ela não evolui para quadros muito graves, mas a gente tem lido e tem visto que em algumas outras situações pode sim evoluir e a letalidade dele, quando ele evolui para um quadro mais grave, é alta, tá? Então, o que a gente sabe mais ou menos de até então é que esse vírus está presente nos morcegos. Os morcegos têm e possuem esse vírus, porém, no morcego ele não causa nenhum dano. E não se sabe bem ao certo, e aí novamente são especulações, estou falando de especulações. E o nosso trabalho hoje, inclusive, vai ser sobre pesquisar melhor sobre isso, fontes confiáveis, tá, gente? É que sim, foi como a China, a população chinesa tem o hábito alimentar um pouco diferente, e aí pode ter acontecido de ter se alimentado, ter tido contato com esse vírus através dos morcegos de lá, e aí infectou o primeiro humano e esse vírus sofreu uma mutação através, né, uma mutação
ao infectar o humano, ele fez uma adaptação grande e o contágio entre humano e humano foi muito rápido, o contágio é muito rápido, e aí ocasionou essa pandemia. Lembrando, gente, que esse coronavírus, ele é de um subtipo, né? É um outro tipo, então é o Covid-19, porque a gente já teve outras síndromes respiratórias, né? Outras SARS, em outras épocas, né? Por exemplo, aqui no slide está mostrando, em 2002, a gente teve uma que foi identificada na China, que atingiu outros países também, que mais ou menos 8.000 pessoas foram acometidas por essa síndrome respiratória aguda, grave, e que teve uma mortalidade de 9,6%. Teve em 2012 também uma outra síndrome aí respiratória no Oriente Médio, que teve uma mortalidade maior ainda e foi infectado menos pessoas, né? Mas porém a mortalidade foi bem maior, foi 35%. Então, no contexto geral, que vírus que é esse, né? É um vírus vindo de um mamífero, provavelmente um morcego presente nele, que infectou, que conseguiu ter esse salto do hospedeiro para o humano e conseguir ter fazer do humano o seu hospedeiro, causando danos, digamos assim, tá? E aí, como é que tem sido o quadro atual, gente? O que esse vírus causa? A gente tem lido bastante, eu imagino que vocês também. Então, o diferencial para a gente ter de resfriado e gripe é que ele geralmente causa febre alta por conta da reação que ele causa ao sistema imunológico, tá? Ele tem presença de tosse e quando se agrava, causa falta de ar. Essa falta de ar pode ser muito grave, muito severa em casos que evoluíram para grave, e ela pode ser leve nos quadros que não evoluíram para muito grave, tá? O período de incubação entre a infecção e o aparecimento dos sintomas é em torno de 2 semanas. E como que se confirma a infecção? Então, é feito um teste sorológico, pode ser feito tanto no sangue quanto com secreções, tá? Secreções tanto das narinas, né, nasais, quanto orais, e feitas em laboratório. Desculpa, tá, gente, que eu tenho uma cachorrinha aqui. Como que deve ser tratada, gente? Por enquanto, a gente ainda não tem vacina. A gente tem estudos com aqueles medicamentos usados para malária, que é a hidroxicloroquina. Então, estão sendo feitos testes para ver se ele é realmente eficaz para diminuir a carga viral, mas ainda não tem nenhum medicamento específico e nenhuma vacina específica. É tratar os sintomas e, se evoluir para um caso grave, é tentar manter as funções vitais do paciente, tá? Então, no caso, se evoluir para um caso grave, causa uma insuficiência respiratória aguda, o pulmão não consegue expandir, há uma deteriorização de células pulmonares, de alvéolos, então precisa de ventilador mecânico, tá? Então, trata-se mais os sintomas e não necessariamente, não existe um medicamento, um antiviral específico, sabe? Que trata de eliminar o vírus ainda do organismo. Se usam alguns, mas nenhum se mostrou totalmente eficaz. Esse hidroxicloroquina, que agora estão sendo feitos estudos associados com a azitromicina, que tem demonstrado uma eficácia, mas ainda está em estudo, tá? Como evitar, né, gente? Lavar a mão o tempo todo, a gente está vendo isso, evitar aglomerações, desinfetar a mão com álcool a 70 ou álcool em gel, manter distância entre as pessoas, cobrir a boca ao tossir ou respirar, usar o cotovelo ou usar um lenço de papel e depois jogar fora. Enfim, gente, todas essas precauções que a gente tem visto aí. E aí eu vou deixar esse último slide aqui, como a gente se mantém informado. Tem um site aqui do Ministério da Saúde, né, que tem informações sobre o coronavírus, mas eu gostaria que vocês pesquisassem mais em alguns lugares. E eu vou deixar aqui uma reflexão para vocês, gente. Por que o coronavírus se tornou uma pandemia? Qual é
é a diferença entre pandemia, epidemia, surto? E o que a gente, profissional da saúde, pode estar fazendo, mesmo que vocês ainda não estão atuando, porque a gente ainda não terminou, digamos assim, vocês ainda não estão com habilitação para trabalhar, mas mesmo assim, enquanto profissionais, futuros profissionais da saúde, né? O que a gente pode estar fazendo? Qual a nossa contribuição? A nossa contribuição, eu já digo para vocês, qual é a reflexão que a gente tem que fazer? A nossa contribuição, de novo, é promover a saúde com informação, passar informação, tá? Então, a aulinha de hoje é essa, falando um pouquinho sobre a nossa atualidade, e eu vou passar a atividade agora lá na plataforma para vocês, tá bem? Beijo!